Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais esse vídeo que a gente vai falar sobre o Bitcoin hoje, como é que está no mercado, como é que estão aí frente às outras moedas, uma rápida análise aqui, né, do Bitcoin, e para a gente ver também as moedas que nas últimas 24 horas do dia de hoje, que é 22 de setembro, que tiveram maior alta e mais as maiores baixas também. Então segue lá, pessoal. Aqui então o Bitcoin tá com uma alta aí, na verdade uma baixa nos últimos 7 dias de 4,22%. Vamos olhar isso no gráfico para a gente entender, né? Mas o Ethereum aqui também, se você olhar o Ethereum, estamos com uma baixa de 15%. Isso que o Ethereum estava aí para lançar o Ethereum 2.0, né? Então a gente tem mais essa informação, que por que está caindo, né? Vamos avaliar o que está acontecendo, né? A gente tem aqui bom, lastreado em dólar não vai ter variação, né? Então vamos para a próxima página aqui. Aqui eu coloquei para a gente ver os maiores ganhadores de alta nas últimas 24 horas. Lembrando que hoje, do dia 22 de setembro, às 2 horas da tarde, aqui a gente tem então uma alta de 15% na Algorand, alta de 10% na XRP, na Compound 9% de alta. Então, olha, legal, Algorand está um preço barato, né? Se você entrar aqui, vai estar em 0,36 centavos de dólar, é uma possibilidade de crescimento, né? Dá pra gente abrir pra gente ver. E a top losers aqui do CoinMarketCap, na verdade, está sendo o próprio Ethereum. Por que será que o Ethereum, mesmo lançando a versão 2.0, está com essa baixa, né? Então vamos avaliar outras questões aqui. Aqui a Algorand, como teve está subindo, né? Posso olhar o gráfico aqui de candlesticks. Vamos ver o gráfico diário para a gente tentar entender. Então, olha, alguns dias atrás aqui, ela tem um pico aqui que é um ponto de alta que ela não consegue passar. Então tem uma resistência bem nessa região de preço. E foi justamente onde ela fez toda a vela aqui, né, do candle, e acabou voltando. Então aqui pode ser um ponto perigoso de compra, porque ela teve uma alta, apesar de ter vindo com força aqui, mas ela pode ser que bata nessa resistência e acabe voltando para provavelmente para 0,32 aí centavos, né? 32 centavos de dólar. Então vamos dá para a gente tentar traçar aqui uma tendência, mas olha, olhando no gráfico aqui, realmente está lateralizado já faz alguns dias. Vamos ver o gráfico semanal para a gente ter uma noção do que está acontecendo também, se no maior prazo ela também está lateralizada. Ó, então aqui no semanal ela desceu, lateralizou, né? Mas mesmo aqui no semanal ela estava com uma tendência de baixa até chegar nesse ponto. Vamos traçar um canal aqui de baixo. Provavelmente aqui ela furou esse canal de baixa, esse ponto aqui, e lateralizou. E, bom, muitos casos aí, após a lateralização, pode ser que ela venha subir. Ela rompe aí a questão da lateralização e tenha alta. Então, essa aqui é algo grande, né? Na minha visão, talvez seja quem está fazendo day trade aí, pode ser perigoso comprar agora, porque ela está batendo exatamente aqui um ponto de perigoso, né? Um ponto perigoso aqui que seria a nossa aqui. Como a gente viu aqui, seria uma resistência. Bom, aqui eu abri o gráfico do Bitcoin. O Bitcoin aí está em 19 mil dólares. O Bitcoin também ele está provavelmente aqui lateralizado, né? Dá pra gente fazer aqui juntando os fundos dele, dá pra gente juntar os topos. Quando aqui ele deu uma impressão de tendência de alta, porque topos e fundos ascendentes, que a gente tem os topos e os fundos estavam indo uma tendência de ascendência e muito acabou furando a expectativa aqui da gente, né? Ela acabou descendo novamente aqui ao fundo anterior. E bom, aqui está com uma tendência do preço dar uma estabilizada aqui, provavelmente difícil saber, né? Mas pela análise técnica aí, deixa a tua sugestão se você acha que vai romper, se você acha que vai subir. A minha intenção com esse vídeo é mais deixar você atualizado com os preços, né? E com as informações relevantes das criptos, né? Então aqui traduzindo, 98 mil reais, né? Que está um Bitcoin, né?
E eu resolvi dar uma olhadinha também aqui nas maiores notícias do Bitcoin, né? Então as pessoas perguntando, será que o Bitcoin vai subir? O Bitcoin e o Ethereum, eles ganharam força, né? E sobem após susto, né? Mas se a gente for olhar aqui, o próprio Ethereum, vamos abrir o Ethereum pra gente ver aqui. Por mais que tenha ganhado força após a decisão do Fed, ele aparentemente está aparentemente está uma baixa muito forte. Isso é o gráfico diário, gente. Então olhando de novo aqui, ele teria uma tendência de alta aqui com os topos e os fundos sendo ascendentes, né? Lembrando que sempre uma região aqui de preço, né? Aqui ele furou essa tendência de alta, fazem alguns dias já. Aquela notícia foi de 22 horas atrás. Então, muito provavelmente teria que ser no gráfico de horas aqui, né? Gráfico de 1 hora. Mesmo assim, né? A gente vê que ele está com uma tendência aí que não está sendo muito positiva aí para quem está comprado. Para quem quer comprar agora, provavelmente pode ser que bata nesse fundo aqui. Pode ser que bata nesse fundo que nós temos aqui. Então, ó, ele tinha um ponto de resistência aqui e acabou se tornando um fundo. Bom, aparentemente passou, né? Mas pode ser que ele bata nesse fundo aqui e vá buscar novamente o próximo topo, que seria aqui, se ele fizer uma lateralização. Ou pode ser que ele volte a buscar também esse ponto aqui, que é aqui tem um suporte e acabou se tornando um ponto de preço. Então tem a possibilidade dele voltar até o 1.513 dólares, né? Esse é o Ethereum. Bom, eu tinha aberto aqui as notícias, né, pra gente ver, né, o Bitcoin vai subir, quais são as projeções dos especialistas, né? Eles acreditam numa recuperação de curto prazo por conta do Fed, mas eles não acreditam, né, numa recuperação, não acreditam numa recuperação por conta do Fed, né, mas eles acreditam no longo prazo aí, né? Então o investidor, isso é verdade, ele investiu em 2021 no Bitcoin após chegar a valer 69 mil dólares em novembro. Ele está sofrendo muito com as crises, né? Porque está caindo. Então aqui em janeiro já valia 47 mil dólares. Até hoje está rodando aí no nível de 19 mil dólares, né? Então aqui a pessoa fala, eu acredito que o Bitcoin, como todos os ativos de risco, será bastante impactado e sofrerá muita volatilidade à medida que o Fed segue aumentando as taxas de juros dos Estados Unidos. Então assim, quando os Estados Unidos aumenta as taxas de juros, se torna atrativo investir os recursos nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é a economia, em teoria, mais segura do mundo. Então, se você tem muito recurso e você tem a economia mais segura do mundo pagando mais juros para você deixar o dinheiro lá, muitos investidores acham mais atrativo a maior rentabilidade com o menor risco. Então, eu vou colocar meu dinheiro lá, vou colocar milhões de reais lá nos Estados Unidos. Isso faz com que haja uma fuga do mercado de capitais de renda variável. Isso acontece no Brasil hoje. Hoje a gente tem aí uma taxa Selic em 13,75% ao ano. Então, se você tem 1 milhão, 10 milhões de reais para você deixar esse dinheiro parado, você vai ganhar muito dinheiro sem fazer nada, sem correr praticamente nenhum risco, porque você pode comprar hoje um Tesouro Selic. Esse Tesouro Selic ele rende a Selic, é uma renda pós-fixada. E conforme variar o Selic, você vai ter essa rentabilidade. Ou se você acredita aí que vai ter uma baixa na taxa de juros, você pode, então, investir no tesouro pré-fixado em 13,75, que se essa taxa de juros abaixar, você vai ter tua rentabilidade garantida, né? Vai estar sempre acima da Selic. Então, isso lá nos Estados Unidos está subindo a taxa de juros, existe uma tendência das pessoas tirarem dinheiro de mercados aí que tem uma renda muito volátil para poder aplicar numa economia segura com uma rentabilidade melhor. Então, aqui ó, Federal Reserve, né, o Fed, famoso Banco Central dos Estados Unidos, elevou os juros a 0,75 para o percentual aí de 3 a 3,25. Está finalizando que ele deve subir mais as taxas de juros e mantê-las por mais tempo. Isso aí dá um clima de cautela no mercado. Bom, como todo ativo de risco, o Bitcoin e os outros criptoativos têm sofrido muito com a deteriorização do cenário macro
e o aperto monetário nos países desenvolvidos. Então a gente sabe que a inflação está presente em muitos países, aí não é só no Brasil, é nos Estados Unidos que já está subindo a taxa de juros para conter, é na Europa que tem países aí como a Alemanha que também já estão com a inflação ah, muito alta perto dos últimos tempos. A gente tem a guerra que está impactando diversos produtos. A gente teve aí a questão da falta de microchips no mercado, muitas coisas que estão impactando. Bom, aqui, né, segundo analista, né, mesmo assim se mantém um clima de medo e cautela no mercado, que pode manter o Bitcoin oscilando entre 15 a 25 mil dólares nos próximos meses. Bom, não tem como saber, não tem como prever. Muita coisa também do preço do Bitcoin não é só a economia macro, também tem envolvimento com a própria criptomoeda, com as expectativas, com o mercado de cripto, né? A gente viveu um boom de valorizações de criptos aí por causa também, essa na minha visão, né, uma espécie de uma pequena bolha, vamos dizer assim, porque muita gente acreditou que ia subir e as pessoas estavam vendendo ativos, vendendo bens para poder comprar Bitcoin sem nem saber o que era. Então isso acaba gerando na minha opinião, né, uma bolha inflacionária dos bens ali e dos ativos, né, que no caso era o Bitcoin e as outras criptos, né. Aí conforme passa esse boom, essa novidade, essa expectativa, as coisas tendem a chegar no preço que realmente são, né. Então caso venha mais uma novidade no mercado, eu acredito que talvez no longo prazo a função do Bitcoin, quando esgotar totalmente a mineração, seja que ele esteja uma estabilidade de preço, né, mas isso é opinião minha, não reflete, pode ser que não reflita a realidade, né? Mas então, seguindo aqui na matéria, né, ele fala que no longo prazo, né, o head aí da criptomoedas da Levante Investimento, ele acha que o Bitcoin está próximo do fundo, né, e dificilmente deve perder o patamar de 17 mil dólares, visto recentemente. Ele fala que ficaria surpreso se chegássemos a valores muito abaixo disso, mas também não tem uma perspectiva muito grande de retomada por enquanto. Então tá, ele vai ficar muito surpreso se for abaixo disso, mas ele acha que não vai ter uma retomada no curto prazo, né? Bom, também. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, no gráfico de preço aqui de 17 mil dólares. Vamos ver aqui no gráfico semanal, quando que foi isso, para a gente ter uma noção se está perto de acontecer ou não. Bom, o preço está perto, a gente vê que o preço agora está em 18, vamos apagar essas marcações aqui, tá, o preço está em 18.966, 18 mil dólares. Os 17 mil dólares, nossa, cadê que se a gente chegar, tá mais ou menos nessa faixa aqui, ó. Então, assim, tem a possibilidade, sim, de baixar, ir além, abaixo dos 17 mil dólares, né, e chegar lá num outro ponto de preço aqui, que seria um suporte, que foi uma resistência em 10 mil dólares. Não está muito longe disso acontecer. Eu acho que, por mais que ele falou ali que os 17 mil dólares ficaria surpreso se chegasse nesse valor, eu acho que pode acontecer. Nesse mercado aqui pode acontecer tudo. A gente tem que ficar preparado, né? Bom, mas com esse cenário econômico atual, muita gente tira dos mercados de risco. Até por isso, é um ótimo momento para quem quiser entrar no mercado cripto, porque são oportunidades que dificilmente vamos ver nos níveis futuros. Então, aqui ele nada mais é que está aplicando um conceito de investimento. Quando um título, um ativo, tem uma baixa, e essa baixa não tem muito a ver com o seu fundamento, porque até hoje a gente não sabe o preço exato que seria um preço nativo para o fundamento do Bitcoin, porque a gente não sabe isso. Mas quando você tem uma baixa por desespero, que as pessoas estão vendendo porque tem uma crise econômica acontecendo, existe uma oportunidade melhor de investimento para você correr menos risco e ter uma rentabilidade um pouquinho, que é o caso aqui de 3% ao ano, não é muita coisa que o Fed está pagando, mas pela questão da segurança que se tem e credibilidade que tem o mercado lá nos Estados Unidos, as pessoas estão preferindo alocar recursos lá. Então, é verdade, pode ser que essas baixas aí sejam uma oportunidade, mas pode ser que a gente não sabe quanto ainda o mercado tem para descer. Então, eu olhando isso aqui, é uma oportunidade, é um risco, mas vai de você avaliar se você quer se arriscar, se você não quer se arriscar. Antes de fazer qualquer investimento, tem que entender o teu perfil de investidor. Eu não estou aqui fazendo nenhuma indicação de investimento, eu não posso, cada um investe por conta, né? Mas é uma coisa a se avaliar.
E aqui ele fala, né, para finalizar, que para um investimento que tem uma carteira com horizonte de longo prazo, o momento que a gente vive pode ser interessante para considerar uma alocação aí pequena e gradual no longo prazo nos próximos meses. É uma oportunidade, é um desafio, é um risco, fique a teu critério. Mas pessoal, é isso aí que eu queria deixar com vocês hoje, uma breve análise, um review aí do Bitcoin, do que aconteceu rapidinho no mercado. Deixa a tua sugestão se você gostou do vídeo, se não aí também opina aí o que pode melhorar, o que você gostaria de ver aqui no canal. Obrigado e tenha um ótimo dia.